Gostaria de te convidar a ficar de pé agora e abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, e meditar comigo nos versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas, e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. O Filho resplandece a glória de Deus, e tudo quanto Ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade, nas alturas. Aleluia! Amém? É esse Jesus que nós viemos adorar nessa manhã. Eu queria convidar o grupo Mouse aqui. Eles vão participar conosco desse primeiro cântico que você conhece tão bem. Mas eles vão nos ensinar uma parte em Libras. Aí na nossa revista, na página 12, você conhece mais intimamente o grupo Mouse. Mas um trechinho do nosso cântico diz assim: celebrai ao Senhor, Ele é bom. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos tentar fazer junto? Vamos lá. Celebrai ao Senhor, Ele é bom. Ai, tem duas mãos juntas, gente. Vamos de novo? Celebrai ao Senhor, Ele é bom. Vamos tentar, gente? Vamos celebrar o Senhor, porque com certeza Ele é bom. A minha alegria é crer no bom Deus e sempre com Ele andar. Eu vivo para Cristo, Ele vive em mim e sinto esse amor singular. Só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou quando eu clamei. Todos juntos. Quero a Deus cantar. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Novamente. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. A minha alegria. A minha alegria é crer no bom Deus e sempre com Ele andar. Eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim e sinto esse amor singular. Só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas do meu pecado Jesus já limpou quando a Ele eu clamei. Quero Deus cantar. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Eu sou grato. Sou grato por sinto seu grande amor, sou grato por seu perdão. A minha esperança está no Senhor, Deus vive em meu coração.
Sou grato por do seu grande amor, sou grato por seu perdão. A minha esperança está no Senhor, Deus vive em meu coração. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Deus é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, uma salva de palmas a Cristo, que reina em majestade. Nós o adoramos nessa manhã. Toda aleluia, glória e honra a esse Jesus, porque Ele é digno. Vamos às palmas. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai, jubilosos e contentes, hinos a Jesus cantai, pra livrar-nos do pecado, triste morte padeceu, triunfando dessa morte, Ele vida eterna deu. Cristo Redentor divino, o pecado aniquilou e alcançou a mesma bênção para os que Ele resgatou. Eis milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Agora nós vamos cantar aleluia. Cante junto com a gente. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, a Jesus rendei louvor. Aleluia, eternamente ao bendito Redentor, ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Jesus, diante de Ti, nós só podemos cantar aleluia. Alguém mais pode dizer aleluia junto comigo hoje? Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti.
Achegue-se hoje para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dê muito mais que uma música. Dá-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu queres mais, tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração, e eu te dou. Entregue o seu coração nessa manhã. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, sei que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu. Você pode se assentar, porque agora nós vamos participar da celebração dos batismos. Bom dia, igreja. Bom dia. Hoje estamos aqui unidos como corpo de Cristo para celebrar o batismo. Esse simbolismo que representa um novo nascimento em Cristo Jesus. E hoje é especial, nós temos vários familiares aqui juntos se batizando, 3 irmãs, um casal de noivos, né? E então vai ser um momento muito especial. Eu estou aqui agora com a Letícia, a Sabrina e o Rafael. São noivos, isso, esses são os nossos noivos queridos. Onde estão os amigos e familiares presentes? Podem ficar de pé. A célula também, o pessoal da célula, que legal. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A essência do meu louvor. Agora nós estamos aqui com 3 irmãs, a Débora,
a Thalita e a Rúbia. Que coisa linda, hein? 3 irmãs se batizando juntos, amigos, familiares presentes. Onde estão? Ai, que legal. Bênção. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. É mais um casal? Nós temos mais um casal aqui se batizando junto, Adair e a Neuzi. E eu estou aqui com a Ingrid. Onde estão os familiares, amigos, pessoal da célula? Legal, todo mundo aí. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Nós temos aqui mais um casal, a Daniele, o Antônio e a Luísa está aqui na barriguinha da Daniele. Olha só que coisa linda. E o Marcos também está aqui com a gente. Onde estão os familiares e amigos? Coisa linda. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Eu estou aqui com o Vitor, com a Gabriela, Ana Maria, isso? Dona Maria, quantos anos? 71 anos, que coisa linda, Dona Maria. Onde estão os familiares e amigos presentes? Ah, que legal. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com o Rogério. Tem gente até no Canadá vendo o batismo dele pela internet, né? O tio dele. Com a Adriane e com a Cristiane. Onde estão os amigos, familiares, pessoal da célula presente? Que legal. Vocês creem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Vamos cantar juntos o coro dessa música. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Aleluia. Pessoas se batizando, manifestando
publicamente que nasceram de novo em Jesus. Mas tem gente na nossa igreja que nasceu de verdade, não de novo ainda, mas nasceu da carne, acabou de nascer. Eu queria chamar o João Pedro Cordasco, o Gabriel Luciano Beyer, a Giovana Adaltino Wozniak, que tragam seus pais, sua família. O bebê, já chamei, Giovana Wozniak, e junto com eles eu preciso de alguns pastores, que hoje tem uma novidade, o pastor Nasser vai explicar daqui a pouco. Então, já tem suficiente aqui, né, pastor? Não precisa não, pastores, podem continuar aí, mas vamos receber os bebês que serão apresentados hoje. Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor Jesus? Amém? Louvado seja Deus. É um tempo de oração, é um tempo de apresentação dos bebês, mas também é um tempo importantíssimo para a nossa igreja. Eu quero passar isso para você. Você está percebendo que aqui na frente nós estamos em pouquíssimos pastores. Na verdade, a partir de hoje, com a direção do pastor Pascoal, o que nós estamos fazendo é que nós pastores, que eventualmente naquele culto não estivermos participando do culto, diretamente participando do culto, estaremos sentados aí com vocês, estaremos ao seu lado, fazendo um acolhimento no antes do culto, orando com os visitantes, abençoando vidas. É claro que eu não preciso dizer para os queridos que não vai ser um tempo de aconselhamento, nada disso, mas é um tempo de estarmos juntos. Então nós queremos celebrar isso, pastores, líderes de ministério, aqueles que fazem parte dos nossos ministérios, nós queremos incentivar. Dividimos o templo em 16 partes, em 16 setores, e nós vamos cuidar e estar orando com vocês e participando do culto com vocês. Assim nós queremos que cada um se sinta absolutamente acolhido por todos nós, pela igreja. E nós queremos que a igreja toda faça isso em algum momento. E a gente tenha essa iniciativa, né, de fazer não automaticamente, mas de uma forma muito querida, muito amorosa. Louvado seja Deus. Nós temos os bebês aqui. Esse é o Gabriel. Ai, que lindo. Glória a Deus pela vida do Gabriel. Louvado seja Deus. E aqui, essa é a Giovana. Deus abençoe, Deus abençoe. A Giovana, gente, dá uma olhada, que linda. Oi, ela está olhando para mim, não tem jeito, aqui é. Ai, meu anjo. Que linda. E tem mais um, né? Já foi? Já foi? Glória a Deus. Não veio. Hoje são só 2 bebês. Nós apresentamos esses bebês porque cremos que Deus deu esses bebês para vocês. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. É um presente de Deus, é um presente de Deus para os pais, e é um presente de Deus para a família toda. É por isso que vocês estão aqui. Eu sei que vocês todos estão celebrando, e nós queremos celebrar esse momento diante de Deus, e agradecendo ao Senhor e dizendo: Pai, muito obrigado por estas crianças. Vocês querem se juntar a nós, agradecendo ao Senhor, porque do Senhor veio, e nós queremos que o Senhor cuide e abençoe esses bebês para a glória dele. Vamos orar, igreja? Vamos colocar na presença de Deus esses bebês, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, imensamente, porque quando um filho, uma filha, chegam, ó Deus, ao nosso lar, é uma responsabilidade imensa para os pais, mas ao mesmo tempo, Senhor, uma celebração imensa. Bendito Deus, colocamos esses bebês no teu altar, agradecendo-te por esta dádiva e pedindo-te, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria para que os pais eduquem estas crianças
no santo caminho do Senhor Jesus. Que sejam fiéis ao Senhor, que não seja somente este momento na tua presença, mas 24 horas por dia na tua presença, orando com eles e orando por eles. Abençoa essas famílias, guarda e proteja cada coração. Exaltamos o teu nome pelo teu cuidado para com eles. Em o nome santo e glorioso de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. Parabéns, queridos, parabéns. Deus os abençoe. Você tem um pedido de oração? Levanta a mãozinha. O seu pedido de oração, aquela situação que você está enfrentando. Fique em pé, por favor. Só para a gente poder atestar e dizer: nós queremos orar com você. É uma enfermidade, é uma dificuldade, é um momento difícil que você está enfrentando, uma situação da família, um relacionamento que ainda não está restaurado. Eu não sei o que é. Deus conhece. Você crê nisso? Sim ou não? Em nome de Jesus, nós cremos que Deus é poderoso. E é o que nós queremos fazer nessa hora. Orar com toda a igreja. E orar principalmente por aqueles que estão com algum pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor nesta hora. Vamos pedir que o Senhor abençoe. Eu vou pedir que quem está sentado, que está perto de alguém que está em pé, fique em pé também. Abrace essa pessoa e diga: eu estou orando com você. E nós temos aqui a caixinha dos pedidos de oração. Certamente Deus tem atendido. Só no momento que a pessoa já escreveu, já é um pedido de oração, já falou com Deus. E nós vamos orar em nome de Jesus. Ore pela sua vida agora. Vamos orar nesse fim de ano. Muita gente está cansada, muitos relacionamentos desgastados, muita dificuldade, pessoas que perderam o emprego exatamente nesse período. Vamos clamar ao Senhor. Feche os teus olhos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o nosso desejo, meu Deus, é confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É confessar, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. É confessar, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Confessamos também aquilo que está escrito na Tua Palavra, que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus são nele o sim e o amém. Nós confiamos nisso, Pai, e por isso oramos em nome de Jesus Cristo. Clamamos pelas vidas, pelos corações, ó Pai, tanta gente precisando de um toque de vida, um toque de cura, ó Deus, precisando de um milagre, precisando, Senhor, de uma restauração poderosa. Meu Deus querido, o Senhor é Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece as coisas visíveis e as invisíveis. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que a gente fala e aquilo que nem a gente sabe, mas a gente precisa de um toque do Senhor na nossa vida. Toca com Teu poder nos enfermos. Espírito Santo de Deus, está escrito na Tua Palavra, meu Deus, que o Senhor, ó Deus amado, é Deus de milagres. A Tua Palavra diz: as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Portanto, bendito é o nome do Senhor. Pai, nós te pedimos que o Teu milagre venha sobre todos os enfermos. Aqueles, ó Pai amado, cujos médicos já disseram: nós não sabemos mais o que fazer. Tu sabes, ó Deus. E nós te clamamos, ó Pai querido, visita estes corpos, visita estas mentes, visita estas almas, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Pai querido, oramos pelos pedidos de oração nesta caixa. Clamamos, ó Deus querido, por aqueles, ó Pai, que estão enlutados, aqueles que estão entristecidos, aqueles, ó Pai, que não sabem o que fazer neste fim de ano, aqueles que perderam o emprego. Ó Deus querido, eu oro pelos homens, para que os homens, ó Deus querido, tenham a bênção do Senhor, ó Deus, no trabalho. Aquelas mulheres que trabalham, que elas recebam, ó Deus, a bênção do Senhor neste trabalho fora de casa. Pai, mas em tudo, o que nós te pedimos é que o Senhor sare a nossa terra, em nome de Jesus Cristo. Sara a nossa casa, a nossa família, sara, Senhor, a nossa cidade, sara o nosso país. Oramos pelo Brasil, Pai querido, nesse tempo, meu Deus, e de festas, as pessoas muitas vezes nem sabem por que existe o Natal. Nós oramos, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, para que este ano
a tua igreja fale que Jesus Cristo é a razão do Natal. Pai amado, abençoa o Natal, aleluia. Meu Deus querido, esse ano com uma estratégia gloriosa, pedimos em nome de Jesus Cristo, que cada participante, cada pessoa que for assistir, todos sejam abençoados com o teu poder em nome de Cristo Jesus. Assim oramos, crendo e descansando no Senhor, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo louvor em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Podem sentar. Muito obrigado, Thalita. Amém. Enquanto as famílias vão se dirigindo para os seus lugares, a gente queria fazer uma menção especial, porque hoje é uma manhã bem difícil, mas abençoadora para o Coro Abediter. Porque hoje nós, como igreja, estamos nos despedindo do Rodrigo, o regente do Abediter. Eu ouvi um ai, é verdade. Ele está assumindo o ministério de adoração da Igreja Batista do Auer. E como essa igreja, PIB de Curitiba, ela não perde, ela exporta. Nós vamos estar exportando mais uma bênção, mais um líder para uma igreja parceira nossa, aqui mesmo na nossa cidade. E hoje, para celebrar esse último dia especial para o Abediter, junto com o Rodrigo, junto com o Abediter, ele trouxe também o coro da Copel. Então tem gente aqui da Copel. Quem é da Copel? Levanta a mão aí para a gente ver. Sejam bem-vindos, viu, na nossa casa. Podem voltar sempre. Porque no dia 15 de dezembro, às 10h30 da manhã, no Teatro Guaíra, o Rodrigo vai apresentar uma obra. Ele vai apresentar um trecho dessa obra, chamada Apoteose Natalina, junto com a Orquestra Sinfônica do Paraná, com o Coro Abediter e com o Coral da Copel. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir um trechinho dessa obra. Aproveite, mas também agradeça a Deus, porque nós estamos exportando mais um homem de Deus que se casou recentemente, já vai casado, né, Rodrigo? Para a glória de Deus, que o teu ministério seja uma bênção ali na Igreja Batista do Auer. Uma bênção que a gente ouça aqui na nossa igreja. E Abediter, não fiquem tristes não, eu nunca vi este coral sem regente. E sabe de uma coisa? Existe coral sem regente, mas não existe regente sem coral. Então, Deus vai suprir a necessidade de vocês, Ele já supriu. Creiam. Talvez não seja igualzinho o Rodrigo, talvez seja melhor. Que Deus abençoe.
Amém. Chegamos no Natal de novo, né? Parece que passou tão rápido. E temos aí novamente a oportunidade de adorar a Deus nesse tempo de Natal. E é um tempo tão especial porque fica tão mais fácil falar de Jesus nesse tempo, né? Porque há um clima no ar, Jesus nasceu e fica bem mais fácil. Os corações estão mais abertos, porque o mundo todo está falando do nascimento de Jesus. É uma oportunidade maravilhosa. Nós queremos, neste momento, adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um privilégio esse momento. Na palavra de Deus nós aprendemos que Deus ama aquele que dá com alegria. E é interessante isso. Eu estava essa semana brincando com meu filho. Em algum momento eu decidi então guardar os brinquedos. E comecei a guardar os brinquedos. E aí eu percebi que ele queria me ajudar a guardar os brinquedos, mas eu estava com uma relativa pressa ali. Mas ele insistia em querer me ajudar a guardar os brinquedos. Eu entendi. Filho, você não precisa me ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. Eu posso guardar os brinquedos sem a sua ajuda. Mas o papai vai te dar o privilégio de ajudar a guardar os brinquedos. E outra coisa que foi bem interessante, você vai aprender a guardar os brinquedos. E vai aprender também o valor de ter as coisas em ordem e tudo certinho. Eu fiquei pensando nessa reflexão, o quanto Deus não precisa de nós, como Pai. O quanto Ele não precisa. Ele pode fazer sozinho, mas como Pai, Ele nos dá o privilégio de ajudarmos a Ele na obra que Ele tem. É privilégio. Então Ele nos deu algumas tarefas. Uma delas, pregar o Evangelho por todo o mundo. Outra tarefa que Ele nos deu, ajudem aqueles que precisam de ajuda. E outra tarefa, se você não pode ir, sustente quem pode ir para pregar o Evangelho. Então nós temos esse privilégio de sermos ajudadores do Pai. Algo simples de fazer, e nós podemos fazer isso de diversas formas. Contribuindo para missões, contribuindo para a ação social da igreja, contribuindo para a nossa construção que está aqui na reta final, faltando alguns meses. E a gente conversa com o pastor Pascoal, ele está com frio na barriga, né? Assim, todo dia falando do assunto, preocupado. E tem alguns irmãos que têm nos ajudado de maneira tremenda, muito gostoso a gente ver o coração dos irmãos quando nos procuram para fazer algumas doações, doações que têm sido tão significativas, não pelo valor, mas por aquilo que a gente tem percebido Deus fazendo na vida das pessoas. A pessoa escutando a voz de Deus, obedecendo, fazendo aquilo que Deus tem mandado. Eu estou aqui com algumas dessas reações à resposta daquilo que nós temos perguntado para Deus. Deus, qual é a minha parte nesta obra de construção, nessa festa do centenário desta igreja? Qual é o meu papel? E Deus tem atendido a oração de alguns irmãos e mostrado. E nós temos hoje aqui, mostra aqui na câmera. Está saindo aí, é um biscoito, não sei, bolacha, depende de quem, é o conceito de cada um, mas para mim é bolacha, para alguns vai ser biscoito, não sei, está aparecendo aí, né? Então você pode passar lá no estande da construção, ali ao lado da livraria. Temos também aqui uma oferta para as poltronas do Coral Abditer, né? O Coral fez aí uma oferta e estão entregando aqui para construção da igreja, mais precisamente para as nossas poltronas. E também, como é Natal, nós temos a serenata de Natal. E a gente sabe de muitas histórias de irmãos que se converteram porque um dia receberam uma serenata na sua casa. E você pode presentear um amigo com essa serenata. Você passa lá no estande,
você adquire esse convite, ou seja, esse presente serenata, e o coral, enfim, estará lá fazendo então essa serenata, levando Jesus de forma cantada a um amigo que você queira que ele conheça Jesus. Você passa no estande da construção, então adquire. Só tem 100 serenatas, é muito pouco, então você vai ter que agir rapidamente para que o grupo se organize e faça as serenatas. Recebemos também aqui alguns CDs onde a irmã Thalita, é isso mesmo? Ela e a família, então eles gravaram um CD, não tem muitos CDs, você pode passar lá no estande também da construção e adquirir esse CD. Eu quero deixar também uma palavra aos irmãos, que o objetivo do estande da construção não é essa coisa comercial de venda que a gente às vezes acaba falando aqui, mas não é. Nós queremos que você vá ao estande com o objetivo de ofertar através de adquirir um produto. Deus abençoe cada um, e nós queremos orar agora. O pastor Marcílio tem uma palavra. Só para a gente dizer também que ontem a gente fez, você falou de comércio, não é comércio, mas é dedicação de vida. Ontem a gente fez um sepultamento, foram 2 sepultamentos de pessoas da igreja ontem, e uma delas foi o seu Edil. O seu Edil esteve no batistério domingo passado, e o pastor Michel batizou o seu Edil no domingo passado pela manhã, e durante essa semana ele também entendeu no coração que ele deveria deixar o seu carro como oferta para a construção. E ele também veio com muita alegria no meio da semana entregar a chave do carro para o pastor Pascoal e dizer: olha, eu faço parte dessa igreja, faço parte desse movimento de Deus, e Deus, de um jeito muito especial, a gente não entende os propósitos de Deus, né? Escolheu tomá-lo para si ontem, e a gente estava ali naquele cemitério fazendo o culto de velório, em gratidão à vida desse homem de Deus, e estávamos juntos com a família. Quero dizer para você, fique tranquilo, não quer dizer que se você vai entregar coisas aqui, Deus vai te chamar logo, tá? Não é isso não, tá? Mas que coisa boa, né? A gente entender que a vida, a gente constrói algumas coisas na vida que vão passar, mas o final, o mais importante é a gente dizer: Senhor, eu quero continuar servindo o Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E essa é a lição que o seu Edil deixa para mim e para você também nesse culto, nessa manhã. Vamos continuar adorando a Deus aqui. Que bênção, né, irmãos? Deus. E temos aqui também um convite aos irmãos, também para a construção. No dia 10 de dezembro, teremos aqui na igreja um chá, Natal do Abraço. Então você pode estar adquirindo esse convite, um chá beneficente, dia 10 de dezembro, 14h30. Eu queria convidar a você a baixar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor, dedicando as nossas ofertas, dedicando ao Senhor os nossos dízimos, aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E se você ainda não tem essa resposta, pergunte ao Senhor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta igreja tão amorosa, essa igreja missionária, essa igreja, Deus, que escuta a Tua voz, porque é uma igreja que Te busca. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Abençoe aqueles que não puderam estar, aqueles que estão assistindo o culto pela internet. Que o Senhor alcance a vida de cada um aonde estiver. E nesse momento, Pai, nós queremos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor multiplique esses recursos, que o Senhor faça com que esses recursos sejam aproveitados inteiramente na obra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, prospera esta obra, prospera, ó Deus, a obra de ação social desta igreja. Ó Deus, abençoa, Senhor, a obra de missões desta igreja. Abençoa, Deus, a construção desta igreja. Nós dependemos do Senhor e sabemos que para o Senhor nada é impossível, mas o Senhor dá para nós o privilégio de participarmos da Tua obra. Continua conosco, Pai, derramando a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor.
crê nisso, fique em pé agora e cante junto comigo. Meu Cristo, meu Mestre, Senhor Deus. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, eu te louvarei, o teu maravilhoso amor é meu consolo, abrigo, força e refúgio, é o Senhor, o meu ser, tudo que sou, sempre te cante ao Senhor, toda a terra proclame, força, poder e louvores ao Rei. Curem-se os montes e ruge ao mar, com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, virado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas são incomparáveis, tuas promessas Glória a Deus. Só baixa o nome dela, Cris, pra não parecer o nome no... Alguém me avisa, hein? Vocês me avisam, tá? Quando eu fazer o corte. Não, você me avisa. Tem que cortar aí e avisar a gente. Eu posso cortar então? Põe na 2, não. Pode cortar, se quiser. 1, 2, 3. Olá para você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui do culto da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui em Curitiba, aqui na nossa igreja, no nosso horário local, 11h25 da manhã. Não sei que horas é aí onde você está assistindo, acompanhando esse culto junto com a gente, mas queremos dizer que você é sempre muito bem-vindo a acompanhar, a adorar a Deus junto conosco aqui. Aproveita para dizer de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando a transmissão dos nossos cultos. É muito gostoso a gente saber e ouvir de onde que esse pessoal está falando, está assistindo o culto aqui conosco. Nós, por questões de segurança, não podemos transmitir a mensagem dessa manhã. Nós teremos uma presença de um trabalho de fora aqui da igreja, em outras localidades, e por esse motivo nós não poderemos passar essa mensagem aqui ao vivo. Por isso nós vamos transmitir uma outra mensagem já do pastor Pascoal, transmitida anteriormente. Eu não sei se você conseguiu me entender direito aí, eu acho que a gente estava com uns dois áudios rodando aqui. Então, repetindo aqui a informação, nós demos uma pausa aqui na nossa transmissão ao vivo aqui do culto da Primeira Igreja Batista de Curitiba. São 11h26 para você que está acompanhando ao vivo aqui no nosso horário local. Mas dá um recado, dá um sinal de onde você está assistindo a gente quer muito saber, né, através aí do mundo inteiro, através da internet,
da onde você está assistindo, quem é você, quantas pessoas estão com você aí acompanhando a transmissão desse culto com a gente. Uma informação também importante, aproveitando essa oportunidade que a gente está parando aqui a nossa transmissão, para contar para você um pouquinho desse trabalho. Aqui a gente está na central nervosa, aqui na sala técnica de transmissão, onde tem várias pessoas aqui. O Júnior pode mostrar rapidinho aqui, nosso operador de mesa, a Fernanda, que trabalha aqui na parte do culto, tem o pessoal técnico de som, de tela, projeção, o Plínio aqui na internet também monitorando aqui a transmissão do culto pela internet. E você pode ficar tranquilo e saber que a gente sempre vai procurar fazer o melhor para que você possa ter essa possibilidade de assistir os cultos pela internet. Para você entender rapidamente como funciona, a transmissão sai daqui da igreja através de um link. Esse link, a gente tem uma folga nesse link. Nós estamos transmitindo cerca de 1 mega, sendo que nós temos um link de 5 mega. Ou seja, a gente faz todo o possível para que essa transmissão tenha qualidade. Daqui vai para um servidor no exterior. Esse servidor é um grande servidor que atende a grandes clientes. E desse servidor, então, vai até aí a sua casa. Por isso a gente sempre procura aqui resolver e tentar deixar da melhor maneira possível aqui o nosso lado, mas vai algumas dicas para você também aí no seu computador poder assistir melhor a transmissão dos cultos na internet. Lembra de checar como é que está a fiação de telefonia aí da sua casa, do seu apartamento, às vezes ruídos, a corrosão, a umidade, isso pode atrapalhar a sua conexão na internet. Procure alguém técnico, alguém talvez que conheça um pouquinho mais para rodar um teste de velocidade. Às vezes você nem sabe, mas você tem contratado uma velocidade, mas a qualidade de transmissão do seu link, do seu sinal de internet pode estar um pouquinho degradada, pode ser pior do que você realmente tem. E aí é importante você acionar a sua operadora aí de internet para poder fazer as melhorias necessárias e assim então você poder assistir a transmissão aqui dos nossos cultos. Aproveite para comparar também com outras transmissões, se as outras também estão travando ou não, se é apenas uma situação local na nossa transmissão. Essas informações, tudo isso nos ajuda aqui a melhorar, a saber se o nosso servidor está funcionando adequadamente ou não. Importante também a sua máquina estar atualizada, atualize o seu browser, né, o seu navegador, veja se ele está todo em dia, seu sistema operacional também, se for Windows, Mac, Linux, mantenha-o atualizado. Ok, então você conheceu um pouquinho aqui dos bastidores, ouviu aqui algumas dicas, reprisando então, agora aqui 11 horas e 30 minutos, direto de Curitiba, nós paramos a nossa transmissão por questões de segurança, devido a um trabalho missionário que não pode ser exibido, mas você vai ficar agora então com a mensagem pregada pelo pastor Pascoal Piradini Júnior, aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Que Deus abençoe você. É tão bom a gente saber que quando a gente clama ao Senhor, a nossa oração não bate no teto. É muito bom porque há alguém que ouve o nosso clamor, que revela a sua graça para nós, que toca a nossa alma. É bom saber que cada vez que Ele está intervindo na nossa vida, o Todo-Poderoso está intervindo, não importa o que esteja acontecendo, é milagre de Deus na nossa vida. Por isso a gente está aqui nessa manhã para dizer: bendito seja o nome do Senhor. Aquele que tem me ouvido, tem ouvido você, que tem nos tocado com a sua graça, é Ele que está aqui entre nós. Queridos, nós temos estudado, uma última série que estávamos estudando era a respeito das mulheres na genealogia de Jesus. Então, queria recordar para você rapidamente o que a gente já estudou. A gente descobriu que não era comum aparecerem nomes de mulheres nas genealogias, mas Mateus colocou o nome de algumas mulheres na genealogia. E isso significa que ele queria mostrar alguma coisa específica, como que um ícone para a gente, ao colocar o nome dessas mulheres. E quando a gente começa a estudar a história dessas mulheres, na Bíblia, a gente vai descobrir que cada uma delas vai ensinando para a gente aspectos diferentes da salvação de Deus preparada para cada um de nós. Por exemplo, quando ele cita Tamar, a gente aprendeu que a salvação é só para pecadores. Que se a gente não reconhece que é pecador, que precisa da graça de Deus, não tem salvação.
e aí eu perco a bênção daquilo que o Messias veio fazer nesta terra. Depois aprendemos com Raabe, né, a segunda mulher da genealogia de Jesus, que o caminho da salvação é a fé. Aquela mulher que era uma prostituta, que estava lá na cidade de Jericó, ela crê naquele Deus que está fazendo maravilhas, ela teme ao Senhor, pela fé ela coloca aquela fita vermelha na sua janela, na muralha, e ela se prepara colocando toda a sua família dentro da sua casa, crendo que Deus ia dar uma solução e um milagre salvador. As muralhas de Jericó caem, mas a casa dela não cai. Porque o Deus que nos ensina o caminho da fé é aquele que nos abençoa com graça salvadora somente pela fé. A terceira mulher que nós estudamos foi Ruth. Ruth nos ensina que a vida com Deus é uma vida de compromisso, tanto com Ele quanto com pessoas e com o povo de Deus. E através da história de Ruth a gente vai aprendendo que a vida cristã é isso: a gente se compromete com Deus, a gente aprende a se comprometer com pessoas significativas e a gente vive uma vida de compromisso com o povo de Deus, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero estudar mais uma das mulheres da genealogia de Jesus, que é Betseba, e domingo que vem eu quero estudar sobre Maria, mãe de Jesus, o que ela nos ensina a respeito da salvação. Então eu queria convidar você já, a saber o que vai acontecer a semana que vem, quem sabe convidar pessoas para estarem aqui. E hoje, tanto pela manhã quanto à noite, eu quero falar sobre esta mulher, Betseba. A Bíblia nos diz em Mateus, capítulo 1, versículo 5, vai citar o nome dessa mulher, ou melhor, vai citá-la aqui sem colocar o seu nome na genealogia de Jesus. E diz assim: Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe, e Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi, e Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Essa aqui é Betseba, né? Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. A quarta mulher na genealogia de Jesus foi Betseba. Ela é citada nessa genealogia sem o nome, como aquela que havia sido esposa de Urias e mãe de Salomão. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel, capítulo 11, verso 2, que ela era uma mulher muito linda. Também nós vamos aprender através da palavra de Deus que ela vinha de uma família influente. O seu pai e o seu marido, Urias, pertenciam à tropa de elite que fazia guarda pessoal de Davi quando ele ia para a batalha. Eram 30 homens que faziam a guarda pessoal de Davi, chamado os valentes de Davi. Lá estavam o pai dela e o marido dela, ou seja, a família estava pertinho de Davi o tempo todo. Toda vez que ele ia para a batalha, estavam lá aqueles soldados com eles. Quando eles estavam dormindo no campo, eles dormiam do lado do rei. Quando tinha que comer a comida do rei era dividida com eles, e eles comiam primeiro para que ele não fosse envenenado, para você ter uma ideia como era próximo ali. Outra coisa que a gente vai aprender sobre essa mulher é que a família dela, seu pai, era um homem que temia a Deus, e muito provavelmente o seu avô, um homem que temia a Deus, porque colocou o nome no seu pai de Eliã, que quer dizer Deus é cheio de graça. Mas a vida de Betseba é marcada por um adultério e um assassinato para encobrir a gravidez que ia revelar o pecado dela e do rei Davi ao mundo. E quando a gente começa a estudar cada uma dessas mulheres, a gente vai perceber que Mateus tinha o propósito de mostrar justamente isso que nós vimos aqui, que Deus tem propósitos tremendos de salvação, e
cada mulher nessa genealogia é um ícone desse propósito. Então a nossa pergunta é: o que Betseba representa por estar na genealogia de Jesus? E o que a gente vai aprender, olhando para essa mulher, é que Betseba nos ensina que a graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. Presta atenção nisso. A graça de Deus é capaz de restaurar alguém que caiu. E é disso que a Bíblia vai nos ensinar, nos fazendo lembrar disso. Então o que eu posso aprender com Betseba, olhando para esses versículos da Bíblia que contam a sua história? Como é que Deus trabalha o coração de alguém que cai? Você conhece a palavra de Deus está no seu coração. Se você não temesse ao Senhor, você não estaria aqui nesse culto. Você está aqui porque Deus tem falado ao seu coração. Agora eu vou dizer uma coisa triste. Aqui não tem pessoas perfeitas. Não tem pessoas aqui nesse ambiente que não pequem. E vou dizer mais: se passasse nesse telão os seus e os meus pecados, você já pensou passando os seus lá no telão e os meus? E a gente ia dizer assim: como é possível no meio do povo de Deus acontecerem coisas assim? E quando a gente olha para essa realidade, vem a pergunta: como é que Deus está tratando a minha vida e a sua vida? Nós que conhecemos a palavra de Deus, o caminho do Senhor, que estamos na casa de Deus, que somos considerados ungidos do Senhor, como Deus está tratando os pecados da nossa vida? E olha só como Deus vai tratar o coração de Betseba e de Davi com relação aos seus pecados. A primeira coisa que eu quero estudar, e esse vai ser o tema dessa manhã, depois vamos continuar olhando para isso à noite, é que Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. Sabe como é que Deus vai tratar o meu coração e o seu coração? Ele vai publicar no jornal o meu pecado e o seu. Não é brincadeira não. Ele vai ter que confrontar os seus filhos com os seus próprios pecados. Porque às vezes a gente se acostuma com a linguagem religiosa, a gente se acostuma com as orações, a gente se acostuma com os cânticos, a gente se acostuma até com os métodos, e a gente quer controlar Deus e dizer para Deus: não, olha, está tudo bem. E Ele está olhando para a gente e está dizendo: não está bem não. E aí Ele vai tendo que trabalhar a nossa alma e confrontar a nossa alma para tratar os nossos pecados. Olha o que vai acontecer na história de Betseba e Davi. Essa mulher vai nos ensinar que Deus revela o pecado dos seus filhos para poder tratá-los. 2 Samuel capítulo 11 vai contar essa história. Vai dizer assim a partir do verso 2: uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. E aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias o Heteu. E então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. E Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, e ela voltou para casa, e depois descobriu que estava grávida, e mandou um recado a Davi contando isso. É interessante que quando a gente estuda essa história, muitos comentaristas fazem inferências sobre o adultério de Davi com Batseba, e alguns descrevem essa mulher como uma mulher libidinosa, que propositalmente estava a banhar-se lá no terraço da sua casa.
Mas na verdade, quando a gente vai estudar os costumes daquele tempo, a gente vai descobrir que era normal isso. Mulheres que tinham posse não se banhavam nos rios, se banhavam no terraço da sua casa. E isso era o comum naquele tempo. Ela estava praticando o que era normal. E Davi, na condição de rei, viu porque o seu palácio era mais alto do que a média das casas. E ele, vendo aquela mulher, desejou aquela mulher, e na sua condição de rei, mandou chamar aquela mulher. E sabe como é que eu imagino essa situação? Eu vou falar como eu vejo aqui na minha cabeça essa situação. Eu creio que, para aquela mulher, naquele primeiro momento, ela não teve outras ideias. A princípio parecia uma honra. Afinal de contas, o rei havia mandado chamá-la. E talvez até ela tenha ido com o seu coração preocupado. Por quê? Ela sabia que o seu marido e o seu pai pertenciam à guarda pessoal do rei. Será que vai vir uma boa notícia? Será que vai vir uma má notícia? Será que eles descobriram que houve lá, porque o rei não foi para a guerra, mas eles estavam na guerra, e ele morreu, ele vai me avisar que morreu meu marido ou morreu meu pai? Eu imagino que alguma coisa estava misturada. Será que é uma honra? Será que é um problema? Será que é alguma coisa que está acontecendo? E ela vai para esse encontro com um importante homem de Deus. E essa é uma outra coisa que a gente tem que pensar, porque Davi era tido como ungido do Senhor e homem segundo o coração de Deus. Ela vai para esse encontro com esse importante homem de Deus, admirado por todos os seus súditos, mas terminou na cama com ele, vivendo uma aventura furtiva e secreta. A Bíblia não fala de nada mais a respeito disso. E o interessante é perceber que os dois sabiam que não havia futuro para aquilo que estavam vivendo. Por isso, simplesmente se deixaram levar pelo que parecia ser um segredo romântico. Dormiram juntos, cada um foi para a sua casa. Eles se sentiam mais ou menos protegidos. Sabe por quê? Porque toda a estrutura do governo estava à disposição deles para fazer com que o segredo deles permanecesse, fosse preservado. Mas o que os dois se esqueceram é que nada pode ser escondido de Deus. Presta atenção nisso. Nada pode ser escondido de Deus. Deus tem os seus caminhos. Ele não apenas está vendo todas as coisas, mas Ele vai tratar de uma maneira firme os seus filhos. E é interessante perceber que Deus revela os nossos pecados para que possamos ser tratados de um pecado pior do que o ato de adultério que eles estavam cometendo, que é a hipocrisia da fé. Sabe por que Deus tem que revelar o meu pecado e o teu pecado e confrontar a minha vida e a tua vida? Porque se Ele não confrontar a minha vida e a tua vida, a gente vai viver em hipocrisia. A gente vai fazer de conta que é servo de Deus e não é. A gente vai fazer de conta que honra a Deus e não honra. A gente vai fazer de conta, usando a roupa, o paramento, a palavra, o gesto, que teme ao Senhor. E essa palavra é uma palavra forte. Temer ao Senhor é mais do que respeitar, é saber que Ele é o soberano, o justo, o Senhor de todas as coisas, é entrar na presença dEle com o joelho tremendo. E de fato a gente não teme ao Senhor. E aí então Deus tem que confrontar a nossa vida. Eles haviam se esquecido disso. Alguns anos atrás, eu me lembro de um fato que aconteceu aqui na nossa igreja, de um rapaz, e não sei porquê, Michel, pastor dele, aqui na nossa estrutura de adolescentes e jovens, e Deus tocou o coração de Michel para ligar para aquele moço. E ele parou o carro, estava dirigindo, pegou o telefone e começou a ligar no celular dele.
E o moço tocava e não atendia. E ele então ficou insistindo, e ficou insistindo, e ficou insistindo, até que o moço atendeu o telefone. E quando ele atendeu o telefone, Michel falou para ele o seguinte: moço, o que é que você está fazendo? Coisa esquisita, ele estava dirigindo o carro, parou o carro, Deus falou, liga para ele, e aquilo que Deus colocou no coração dele foi: moço, o que é que você está fazendo? E ele ficou mudo do outro lado. E ele disse assim: moço, o que é que você está fazendo? Porque Deus me mandou ligar para você agora, o que é que você está fazendo? Ele disse assim: eu estou num motel com uma moça agora. Ele falou assim: Deus ama você, rapaz, sai daí agora, sai correndo daí, porque Deus não tem esse propósito para a tua vida. Queridos, eu posso esconder o meu pecado de todo mundo, mas eu não posso esconder o meu pecado do Senhor Todo-Poderoso. Eu posso usar a estrutura da minha mente, da minha capacidade, da minha inteligência, e quem sabe, como Davi, até do governo, para tentar esconder o meu pecado. Mas se você é um servo de Deus, Deus vai confrontar você com o seu pecado, porque Ele não quer que você seja um hipócrita, porque Ele não suporta hipócritas. Pecadores arrependidos Ele pode tratar, mas pecadores endurecidos pela sua hipocrisia, Ele tem que colocar e pesar a sua mão sobre eles. Passado algumas semanas, a aventura que parecia ter caído no vazio se transforma numa gravidez. É interessante isso, gente. Eu conheço, você também conhece, uma série de mulheres ávidas por engravidar, que tentam durante vários anos uma gravidez, mas vejam só a ironia: uma noite foi suficiente para Davi e Betseba conceberem. E sabe o que parece uma ironia maior? É porque ela era casada. Naquele tempo não existiam métodos contraceptivos, e a Bíblia não fala de outros filhos de Betseba a não ser os que nasceram de Davi. Não é estranho? Sabe o que eu vejo aqui? Deus revelando. É claro que a gravidez é uma consequência natural da vida, porém Deus estava trabalhando e revelando o pecado para que ele fosse tratado. E esse era o momento em que Deus desejava que os seus filhos, Davi e Betseba, se arrependessem, confessassem os seus pecados, assumissem as consequências desses pecados, por mais danosas que parecessem, mas que eles aprendessem a depender da graça e da misericórdia de Deus para tratá-los. Mas não foi isso que aconteceu nessa história. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, nos ensina como pessoas tementes a Deus podem descer à podridão mais sórdida, porque é isso que vai acontecer com ele. Ele tentou esconder o seu pecado, e ele fez exatamente o que a Bíblia diz que acontece quando não tratamos os pecados da maneira que Deus nos ensina que precisam ser tratados: arrependimento, confissão e fé na graça redentora do Senhor. O Salmo 42, verso 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Queridos, toda vez que a gente não trata o pecado que está na minha vida da maneira de Deus, o abismo em que eu estou vai chamar outro abismo pior ainda na minha vida. E é exatamente isso que vai acontecer com Davi. Então, Davi monta um plano perfeito. Mas olha, perfeito, o plano é perfeito. Ele vai enganar o marido traído. Ele manda chamar Urias para vir dar relatórios da guerra e receber mensagens secretas para levar ao general. E era ele, um dos homens da guarda pessoal dele, de confiança. E ele então mandou chamar da guerra
para vir para a sua casa. E ele tem esse encontro estratégico. Como é que está a batalha? Está aqui, olha, tem coisa que você tem que falar para o general e tal, etc. Na esperança que esse moço fosse para casa, dormisse com a sua mulher, e aí depois ele ficasse sabendo que a mulher estava grávida. E esse era o plano perfeito, estava tudo prontinho. Mas, queridos, nada aconteceu como ele tinha planejado. Não funcionou, porque os valores éticos desse oficial eram mais nobres do que do ungido de Deus. E esse homem disse assim: eu estou com pressa de voltar para a batalha com as minhas ordens. Isso é urgente, o Senhor me mandou chamar urgentemente, eu tenho que voltar urgentemente. Como é que eu vou para a minha casa? Ele disse: não, fica aí essa noite. Tá bom, mas então eu vou ficar de prontidão na guarda, esperando o Senhor me dar a ordem de voltar. E o homem não vai para casa. E ele fica desesperado, chama o homem para almoçar, chama o homem para jantar, dá vinho para ele, deixa o cara bêbado e diz para ele: vai para casa. Ele pega a mantinha dele e deita junto com os cavalos, pronto para receber a ordem para ir embora, e não vai para casa. Não é normal isso. É normal? Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Porque toda vez que eu me escondo de Deus e não deixo Deus tratar o meu pecado, Deus tem que me confrontar. E não importa o estratagema maligno, inteligente e a estrutura que eu tente usar, não vai funcionar. Porque, queridos, uma coisa que a gente vai aprender na vida, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora, se Deus fechar uma porta, ninguém vai abrir. E Deus estava fechando todas as portas para Davi ser tratado do seu pecado. E aí então, um abismo chama outro abismo. E aí então Davi vê que não vai funcionar, todas essas coisas que ele montou, e ele então toma uma decisão horrível. Ele manda chamar o moço, escreve uma mensagem secreta, sela com o selo do rei e manda que ele entregue para o general na batalha. E a mensagem secreta que ele leva em mãos e não abre o selo, porque ele é homem de bem, dizia o seguinte: bota esse homem na frente da batalha e quando estiver num lugar mais aguerrido, recua para ele morrer lá, eu quero que ele morra. E ele leva a sentença de morte na sua mão. Quem é que escreveu isso, meus irmãos? Davi, ungido de Deus, homem segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, quando eu olho para essa cena, eu vejo muita gente na sociedade moderna com muitas desculpas fazendo exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, em liberação do aborto, ou a descriminalização do aborto, é exatamente isso. Eu não quero enfrentar as minhas decisões e as consequências naturais das minhas decisões. E eu pego uma pessoa indefesa que está sendo gerada no meu ventre e mando matar. Tira daí. Queridos, Deus está vendo. Pode ser que a sociedade não perceba e nem veja coisa errada nisso, mas Deus está vendo. Você não pode se esconder disso. Bom, o homem morre. E parece que tudo vai bem. Resolvi o problema. Ele espera os 30 dias do luto natural e manda chamar Betseba, se casa com ela e ela se passa a ser uma das suas esposas. E ele diz assim: bom, essa aqui é matéria vencida. Eu estou com mania de convenção ainda, né? Matéria vencida da convenção. Já venceu essa matéria. E a sua responsabilidade social está cumprida. Casei com a mulher, é uma das mulheres que eu tenho. Mas a sua responsabilidade com Deus não estava resolvida, não. E quando ele imagina que está tudo bem, olha o que vai acontecer em 2 Samuel capítulo 12. E então, verso 7. E então Natã disse a Davi:
Esse homem é você. É isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado 2 vezes mais. Olha Deus falando com ele. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Queridos, Deus vai conversar com Davi e vai dizer: filho, te amei. Quantas vezes eu já te abençoei. Olha o que eu fiz. Você era um menino na casa do teu pai, eu mandei o profeta lá para ungir a tua cabeça e dizer, antes que todos pudessem imaginar que você um dia seria rei. Eu acabei com uma dinastia inteira para dizer que você era o meu ungido, o meu escolhido. Eu te dei tudo quanto você me pediu, e olha, se você precisasse de mais alguma coisa, eu te daria, e se isso não fosse suficiente, eu te daria 2 vezes mais. Por que é que você veio fazer uma coisa tão horrível como essa? Tão baixa, tão sórdida, que não tem nada a ver com o ungido de Deus. Essa é a tua história, Davi. E sabe o que é interessante? É que esse homem que estava tentando esconder o seu pecado, agora tem o pecado publicado numa audiência pública na boca do profeta. Sabe como é que funcionava naquele tempo? O rei se sentava no trono, a sala se enchia dos oficiais, dos juízes, e vinham os seus súditos para julgarem as suas causas. E todo mundo ali ficava ouvindo os juízos do rei, o que o rei estava orientando, a sabedoria do rei. E num dado momento chega Natã, ele é o profeta, ele entra no meio da audiência para a audiência, porque o servo de Deus entrou, o profeta de Deus entrou. E aquele profeta começa a falar com Davi e conta uma história de um problema que está acontecendo no meio do povo. E diz, olha, tem um homem rico que pegou a ovelhinha de estimação de um homem pobre, e era a ovelhinha que dormia com ele na cama, era a ovelhinha de estimação, e ele queria fazer um jantar. Ele tinha centenas de ovelhas, mas ele escolheu a ovelhinha de estimação para ser morta e ser o produto do jantar. E Davi fica indignado porque ele era pastor de ovelhas. E diz, esse homem é muito mau, esse homem é duro de coração, olha, a vontade que dá é que esse homem morra, mas ele só matou uma ovelha, eu não posso mandar matá-lo, então que ele restitua 4 vezes mais, que ele faça isso, que ele faça aquilo. E quando ele está dizendo a sabedoria do rei, na audiência pública, a corte toda, o profeta olha bem nos olhos dele, você é esse homem, Davi, porque essa mulher que está aí, você roubou daquele homem, e para você poder ficar com essa mulher, você mandou matá-lo na guerra. Você é esse homem, Davi. E aquilo que ele queria esconder, que ele tinha lutado para esconder, Deus publicou na corte. Aquilo que poderia talvez em alguns cantos ser uma fofoquinha, né? No corredor, estava publicado, todo mundo estava sabendo, um falava para o outro, lá nas ruas todo mundo já estava sabendo o que estava acontecendo na corte, porque Deus tinha que tratar o coração de um homem e de uma mulher, Davi e Betseba. E sabe o que vai acontecer? Justamente nesse momento do confronto, pela graça de Deus, Davi parou de fugir, Davi parou de mentir,
Davi parou de usar estratégias malignas do seu coração para encobrir o seu pecado. Ele não fez como alguns dos reis do passado que mataram os profetas, que assim confrontavam os ungidos de Deus. Ele confessa o seu pecado. Sabe por quê? Porque ele é pecador e sabe que como pecador ele só pode contar com a graça e a misericórdia de Deus para lidar com o seu pecado. E é interessante a gente ver as orações que Davi faz confessando o seu pecado. Eu quero ler algumas delas, para você entender o que vai acontecer no coração desse homem agora. Para de fugir, Davi, você é esse homem. E parece que essa palavra vem com a força do poder do Espírito e traspassa o coração de Davi. E ele começa a dizer assim, 2 Samuel 12, verso 13. E então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Mas olha só, os salmos que Davi vai escrever falando desse, como é que funciona eu pequei. E ele vai dizer no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Sabe o que Davi vai descobrir? É que Deus, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente se quebranta, algumas vezes Deus encobre com a sua graça os nossos pecados. Sabe por quê? Nem sempre o seu pecado é publicado no jornal. Graças a Deus, não é? E não aparece no telão da igreja. Graças a Deus, né? É porque quando você se quebranta, Deus recolhe e tira a sujeira da tua vida e do teu coração e encobre os seus pecados. Mas quando eu luto contra Deus, Deus publica no jornal. Olha só, diz assim em verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E aqui os versículos 3 e 4 para mim são impressionantes. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Queridos, a pior coisa que tem é você lutar com Deus. Não dá para ganhar dele. E Davi está dizendo: olha, enquanto eu tentei me esconder, fugir, a mão do Senhor pesava sobre mim, e eu estava seco por dentro, parecia que os meus ossos estavam doendo, e o que eu estava vivendo era gemido, porque por fora eu estava bem, mas por dentro eu estava doente, arrebentado, porque eu sei quem eu sou, pecador. Olha só o Salmo 51, versículos 4 em diante. Davi vai dizer assim: contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido, e o que tu queres é um coração sincero. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu estou entendendo. Tu não quer, o Senhor não quer um santo hipócrita, vestido de santo hipócrita, podre por dentro. O Senhor quer alguém que tenha um coração simples, sincero e transparente diante do Senhor e dos homens. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Sabe que alguns autores dizem aqui no verso 7, é que muitas vezes Davi teria ido ao templo ou ao tabernáculo, levado oferendas para perdão dos pecados. Sabe? Matar o animalzinho, e aí o sacerdote molhava o hisopo, essa planta, né, que parece uma esponja, no sangue, aspergia o sangue sobre ele e dizia: você está perdoado.
Mas Davi saía dali e sabia que ele não estava perdoado, porque apesar dele ter participado de toda a liturgia religiosa, o seu coração não tinha se quebrantado diante de Deus. E ele disse: sabe de uma coisa, Deus? No dia que o Senhor diz que eu estou perdoado, eu estou perdoado. E eu preciso que o Senhor diga que eu estou perdoado. Queridos, para de esconder do seu Deus o seu pecado. Você tem que acertar com Ele, se confrontar junto a Ele para ser tratado pelo poder do Espírito de Deus. Verso 8 diz assim: fazem-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Agora, para mim, o verso 11 é chave aqui nesse texto. Ele diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que ele vai dizer isso? Porque um dia o rei Saul agiu exatamente interiormente no coração como Davi estava agindo. Endureceu seu coração, não reconheceu o seu pecado de orgulho, não reconheceu a sua maneira de lidar com as questões que não era obediência à vontade de Deus. E sabe, Deus foi confrontando, e Saul não se arrependeu dos seus pecados. E um dia Deus retirou a unção de rei sobre ele e colocou sobre Davi. E Davi agora estava entendendo: se Deus fizer a mesma coisa que ele fez com Saul, eu estou perdido. Queridos, se Deus tirar a mão de bênção de sobre a tua vida, não vai funcionar nada não. Você acha que você pode, que você tem, que você sabe, que você faz, e você faz tudo da sua cabeça, do seu jeito. E você luta com Deus nos seus valores, nos seus princípios, podem ser pequenos ou grandes. Grandes, quem sabe, no jeito de fazer um negócio, pequeno, por exemplo, como não entregar o dízimo ao Senhor. A gente vai lutando com Deus, mas o princípio é o mesmo. Eu estou lutando com Deus, eu quero fazer do meu jeito, não do jeito de Deus. E aí Deus diz assim: filho, se eu tirar a minha mão de bênção de sobre você, o que é que sobra? E só nessa hora é que Davi entendeu que não ia sobrar nada se Deus tirasse a mão de bênção de sobre ele. Olha só, verso 12: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Davi agora entendeu que pelo fato dele ser rei, ele não podia se sentir tão importante a ponto de fazer o que ele queria, mas que ele continuava a ser submisso à vontade de Deus. Ainda que naquele tempo, entre os povos vizinhos de Judá e Israel, qualquer rei pudesse escolher qualquer mulher, de qualquer homem, para dizer: ela vai para o meu harém, e ninguém podia abrir a boca. Não era assim na casa de Deus, porque o rei tinha que seguir a vontade de Deus, o propósito de Deus e a lei de Deus. E se ele não fosse obediente a esse Deus, ele estava perdido. Você consegue entender isso? É tremendo. Quando a gente olha para essas orações de Davi em busca de perdão e restauração, elas nos mostram que enquanto estamos lutando com Deus, ao tentar lidar com o pecado da nossa maneira, nós vamos descer num profundo sofrimento. E corremos o perigo de chegar a um tal ponto de dureza de coração, que Deus deixe de nos chamar de seu ungido, retirando de nós a sua unção, como havia feito com Saul.
Há um pecado que Deus não pode perdoar. Há um único pecado que Deus não pode perdoar. A Bíblia diz que só há um pecado que Deus não pode perdoar. Está na Bíblia isso. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E sabe qual é o pecado contra o Espírito Santo de Deus? É o cúmulo da teimosia. Quando Deus confronta o meu coração e eu endureço a minha alma a ponto de não me arrepender e não me deixar ser tratado. Deus pode perdoar todos os outros pecados, desde que você se arrependa. Mas o pecado de não se arrepender, o pecado de não se deixar ser tratado por Deus, Deus não pode perdoar. Porque você nunca entra pelo caminho de Deus para ser perdoado. E Davi entendeu isso agora, que ele estava no limite, no limite. E eu imagino o momento que Natan falou para ele: Deus ouviu o seu pedido de perdão e você não vai morrer. Eu não sei o que vem pela frente. E a gente vai ver hoje à noite o que veio pela frente. Porque todo pecado tem consequência. Mas que bom que o Senhor não tirou de mim a unção da sua graça. Nessa manhã, eu queria orar junto com você. E a minha oração é um clamor a você, querido, antes de tudo, para dizer: para de lutar com Deus. Tem gente que tem ouvido a voz do Espírito há muito tempo. Não é a primeira vez que você está ouvindo a voz do Espírito aqui hoje. Há muito tempo, porque Deus ama você, tem um propósito para a tua vida. Mas você tem lutado com Deus. E essa luta é sempre dizer para Deus que você tem um jeito melhor de resolver as situações da tua vida. Que você tem um plano perfeito. Que você sabe, que você conhece, que você é doutor. E Deus está te dizendo: cara, isso não vale nada, porque eu estou tirando a minha mão de bênção de sobre você, enquanto você não se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você, a história de Betsabá e o nome dela, e a vida dela e de Davi foram colocados na genealogia de Jesus para dizer que homens que conhecem e mulheres que conhecem a palavra de Deus, o propósito de Deus, se afastam de Deus, lutam com Deus, sofrem por causa disso, e que a única maneira, presta atenção, a única maneira deles serem revitalizados pelo poder do Pai é quando eles se rendem. E sabe o que significa rendição? É a gente parar de dizer para Deus como é que Ele tem que resolver a vida da gente. A gente se lança nos pés deles, sou pecador, tenha misericórdia de mim. O Senhor vai ter que construir a minha vida do teu jeito. A gente vai pegar aquelas áreas de resistência que a Bíblia chama de fortalezas de Satanás na nossa mente. Essas áreas de resistência, de coração endurecido, são lugares que o inimigo levantou como que cidadelas, muros de pedra no seu entendimento, para você deixar Deus mexer em tudo, menos naquele cantinho da tua vida. E Deus está dizendo: filho, eu quero a tua vida inteira, eu quero a tua vida inteira. É interessante porque Davi deixava Deus mexer em todas as áreas, mas nessa área dos segredos da política e nessa área da sua sexualidade, ele não queria que Deus mexesse. E Deus disse assim: ou você é meu servo em tudo, ou você não é meu servo em nada. Tudo ou nada, não tem jeito, não tem meio caminho. Para de lutar com Deus, por favor, para de lutar com Deus. É isso que a Bíblia está falando para você. Porque senão Deus vai ter que julgar a tua vida. Deus te ama. E Ele pode pegar a tua vida cheia de caquinhos e reconstruir. E você vai ver isso no final dessa história. As consequências do pecado vindo e as maneiras de Deus trabalhar aquela vida. Hoje à noite eu vou falar sobre isso.
Mas hoje eu vim aqui dizer para você, presta atenção, para de lutar com Deus. E eu queria orar com você. Essa oração é de arrependimento. Presta atenção, isso é sério. Deus está falando com você hoje. Está falando com você. É arrependimento. Há áreas na tua vida que o Espírito Santo está dizendo: eu quero quebrar algumas fortalezas. E se você não deixar eu quebrar essas fortalezas, eu vou tirar minha mão de bênção. E se for preciso publicar a dureza do teu coração de alguma maneira, eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque você é meu filho amado. E se eu não fizer isso, você vai se autodestruir. Agora a Bíblia diz o seguinte: se você de verdade é filho de Deus, o seu coração vai se amolecer. Agora, se você nunca se amolecer aquilo que Deus quer trabalhar, Deus vai revelar às pessoas que você conhece que você nunca foi filho dele, porque os filhos dele não vão permanecer nessa vida em dureza de coração até a eternidade. A Bíblia diz que eles vão se arrepender e vão ser quebrantados. E de alguma maneira Deus vai publicar a tua história diante do plenário do mundo. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu vim aqui dizer: Deus quer tratar um filho dele. Deus quer tratar você. Então, se o Espírito de Deus está falando ao seu coração hoje, você sabe que Deus está falando com você. Se você sabe que Deus vai mexer em algumas fortalezas que você não deixa Deus mexer, que você acha que você sabe, que você é capaz, que você é poderoso, mas que você quer que Ele mexa, e você vai entregar e pedir para Ele começar alguma coisa nova na tua vida, eu vou convidar você para deixar o seu lugar, para vir aqui na frente para a gente orar. E eu sempre digo isso, e vou repetir outra vez. Sabe por que eu chamo para vir aqui na frente? Não é porque esse lugar é poderoso, ou porque eu precise disso. É porque, queridos, se você não estiver disposto a obedecer a voz de Deus dentro de um templo, você não vai obedecer em nenhum lugar. É para você saber se você está disposto a fazer o que Deus manda ou não. Porque se você não se levanta de uma cadeira quando Deus manda, você não vai fazer absolutamente nada. Então, se o Espírito de Deus está falando: vem para cá, eu quero orar por você. É entrega, é confissão, é quebrantamento, é busca da face de Deus e dizer: Senhor, não vai ser assim. Eu não quero áreas particulares, eu quero áreas do teu poder na minha vida. A mão de Deus tem pesado em alguma área da tua vida, querido? Para pensar. Alguns não conseguem entender, mas Deus às vezes pesa as suas mãos sobre algumas áreas que parecem que nós somos capazes, para quebrantar nossa alma. Se Ele está fazendo isso, diz: Senhor, chega, não vou endurecer o meu coração, eu quero colocar tudo abaixo da tua autoridade, vai ser do teu jeito. Mas são coisinhas pequenas, pastor. O importante não são coisas grandes ou pequenas, é se o teu coração está disponível e maleável ao Senhor da glória. É isso que Ele está falando aqui nessa manhã. Então vem para cá, se o Espírito de Deus está chamando você, vem em nome de Jesus, vem, vem. Esse é tempo de Deus. Desce lá da galeria, pode descer em nome de Jesus, vem para cá. Se o Espírito de Deus está falando, quebrantamento. É tremendo, porque assim que Davi disse: eu sou esse homem, tenho pecado contra Deus, imediatamente Deus colocou na palavra, na boca do mesmo profeta: o seu pecado foi perdoado. E lembra que ele falou que não adiantava o ritual? Naquela hora a palavra de Deus estava dizendo: está perdoado, eu vou trabalhar a tua vida num processo de reconstrução. Não é um passe de mágica, mas é um processo de reconstrução, e eu vou trabalhar isso na tua vida. Agora, você vai fazer a tua oração. Primeiro é a sua oração, eu não posso fazer, depois eu vou orar por você. O que é que Deus quer que você coloque no altar? Fala com Ele agora, diz: Senhor, olha, ouvi a tua voz, estou lutando
lutando contra o Senhor nisso, naquilo outro. Fala para Ele. Não sei como lidar com isso, porque todas as minhas tentativas viraram confusão e vão virar mais ainda. Eu quero lidar com estas situações da minha vida segundo a tua autoridade e o teu poder. Me ajuda, Senhor, por favor. Para alguns Ele vai dizer, fecha a tua boca. Para outros Ele vai dizer, olha, levanta o teu rosto, porque eu vou colocar a minha graça. Eu não sei o que Ele vai falar para você, mas Ele vai ministrar na tua vida. Agora vamos orar juntos aqui. Bendito Senhor, Tu estás aqui no meio do Teu povo. E esses Teus filhos vieram aqui em obediência à voz do Teu Espírito Santo. E eles estão aqui para dizer, Senhor, como Davi, eu sou pecador também. Não é o mesmo pecado, não são as mesmas circunstâncias, porque cada um tem uma história, mas é a mesma raiz. Coração duro. Coração duro. E eu venho te pedir, Senhor Jesus, quebra agora, pelo poder que há no Teu nome, pela autoridade do Teu nome e pela graça que advém do Teu sangue, toda a fortaleza de Satanás levantada na mente de cada um desses Teus filhos. Começa, Senhor, a quebrar pedra por pedra, que os argumentos, que as filosofias, que as desculpas, que as racionalizações caiam por terra agora em nome de Jesus. E que agora, Senhor, esta área da vida fique vulnerável à intervenção do poder do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, começa a atuar nesses corações, mediante o Teu poder, poder de transformação, poder de perdão, poder de restauração, poder, Senhor, de dar outra vez, Senhor, levantar outra vez alguém que caiu. Põe a Tua mão de graça, põe a Tua mão de graça. E, Senhor Jesus, eu quero te pedir que agora Tu comeces a trabalhar, Senhor, um novo projeto, o projeto que vem da Tua autoridade para a vida desses Teus filhos. Senhor, põe a Tua mão de poder e abençoa, e que eles sejam santificados e transformados, e que a honra de pertencerem à descendência do Senhor Jesus agora esteja sobre eles, e que o renovar do Teu Espírito sobre a alma deles seja a alegria da salvação, seja o poder do Senhor, seja a bênção da Tua graça. Fica com esses Teus filhos, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, querido. Dá a mão para quem está perto de você.